Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sempre um privilégio estarmos juntos para adorarmos o Senhor em nome de toda a sua criação, prestando-lhe o culto que lhe é devido. E hoje gostaria de continuar nossa conversa sobre a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. E em nome de Jesus que nós estamos diante do Senhor, gratos por tudo que o Senhor já nos tem ministrado e rogando pelos méritos do Cristo, pelos méritos de Jesus, que nos ministres a Tua palavra para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero continuar a conversar com os irmãos e irmãs sobre a oração que Jesus nos ensinou, e hoje eu quero me ater à expressão: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós já tivemos ocasião de conversar com os irmãos e irmãs sobre o fato de que a oração do Pai Nosso poderia ser reduzida a uma frase: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por quê? Porque todas as demais colocações que há entre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e o final da oração, pois teu é o reino, o poder e a glória, estão aí para que o nome do Senhor seja santificado. Ou seja, para que o nome do Senhor seja santificado, venha o teu reino. Para que o nome do Senhor seja santificado, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que o teu nome seja santificado, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Para que o teu nome seja santificado, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Para que o teu nome seja santificado, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então agora eu gostaria de conversar com o irmão e com a irmã sobre: para que o teu nome seja santificado, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que a gente pedir o pão nosso de cada dia, pedir que ele nos seja dado hoje, santifica o nome do Pai? Por quê? Em primeiro lugar, porque reafirma a efetividade da paternidade do Eterno. O Pai nosso que está no céu é nosso Pai porque assim o desejou. Ou seja, o Senhor é seu Pai porque sempre quis ter você como filho e como filha. Então é uma paternidade assumida, é uma paternidade desejada, é uma paternidade buscada, é uma paternidade para a qual o Pai construiu todas as coisas. Ou seja, tudo que o Senhor criou para que pudesse expressar a sua paternidade. Então você, meu irmão, minha irmã, é filho, filha do Pai eterno, porque Ele sempre quis ter você como filha, porque Ele sempre quis ter você como filho. Ele se vê como nosso Pai. Então a paternidade do Pai eterno é efetiva. E quando nós pedimos ao Pai
que nos deu pão de cada dia, o pão nosso de cada dia, nós estamos reconhecendo, em primeiro lugar, que necessitamos desse pão, mas estamos reconhecendo que temos um Pai. Estamos reconhecendo a efetividade da paternidade divina. E a paternidade se caracteriza por 3 dimensões: proteção, nutrição, provisão e direção. Então, o nosso Pai, Ele nos protege, Ele nos provisiona e Ele nos dirige. Graças a Ele, sabemos o que devemos fazer, quando devemos fazer, onde devemos fazer. O nosso Pai nos provisiona, o nosso Pai nos protege, o nosso Pai nos dirige. Então, nós temos paternidade a nosso favor. Então, quando nós dizemos: Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós estamos reconhecendo a efetividade da paternidade divina. Porque se nós não reconhecermos ou não reconhecêssemos a efetividade da paternidade divina, não adiantaria pedir para Ele pão nosso nem nada. Porque a gente simplesmente chegaria à conclusão de que, ainda que seja Ele quem o possa fazer, Ele não o quer fazer, então paciência. E há muitos relacionamentos familiares que são assim, ou seja, o pai pode, mas não quer. Então não adianta pedir porque o pai não quer. Mas o nosso Pai quer. O nosso Pai quer. Nós somos filhos de Deus porque Deus sempre nos quis ter como seus filhos. Você é filho de Deus porque Deus sempre quis ter você como seu filho. Você é filha de Deus porque Deus sempre quis ter você como filha. Então a efetividade da paternidade de Deus é um fato. Por isso, podemos e devemos pedir: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O nosso Pai nos ouve. Não apenas o nosso Pai nos ouve, como o nosso Pai quer nos ouvir. Não apenas o nosso Pai nos ouve, como o nosso Pai nos atende. Porque essa oração está exatamente de acordo com o projeto paterno para nós. Deus quer ser aquele que nos provisiona, que nos dirige, aquele que nos protege. Ele quer ser isso, Ele sempre quis ser assim. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual orar o pão nosso de cada dia santifica o nome do Pai, porque a gente reconhece a efetividade da paternidade divina. A efetividade da paternidade divina. Então isso santifica o nome do Pai, isso glorifica o nome do Pai, isso faz o nome do Pai ser reconhecido como único. Ou seja, isso faz com que o Pai seja reconhecido como o único Deus, inconfundível e incomparável. Nós temos um Deus que nos ama, que quer ser nosso Pai, que tem conosco um relacionamento paternal, que é efetivo na sua paternidade. Mesmo que os exemplos paternos que nós tenhamos conhecido não tenham nos dado a dimensão profunda do que é paternidade, ou seja, não tenhamos conhecido o que é alguém que nos provisiona, alguém que nos protege, alguém que nos dirige, o Pai eterno é assim. O Pai eterno é esse Pai, tem essa paternidade efetiva, por isso a Ele vale a pena orar. A Ele vale a pena clamar. A Ele vale a pena expor a necessidade, porque Ele tem cuidado de nós. Como disse o apóstolo Paulo, nós devemos e podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a efetividade da paternidade divina é um fato.
O segundo motivo pelo qual dizer o pão nosso de cada dia santifica o nome do Pai, o pedir o pão nosso de cada dia santifica o nome do Pai, porque essa petição é um reconhecimento da nossa dependência. Nós somos seres dependentes. E isso é muito importante porque a nossa queda foi fruto de um equívoco. O equívoco de que poderíamos ser autônomos em relação ao Pai, que poderíamos viver sem Ele, que poderíamos decidir sem Ele. O que nos foi oferecido é que nos tornaríamos como Deus, conhecedores do bem e do mal e, portanto, aptos para tomar as nossas próprias decisões, para suprir as nossas próprias necessidades, para nos proteger a nós mesmos. Não é sem razão que o Caim, tão logo sai da presença de Deus, desterrado por causa do crime que cometera, vai e funda uma cidade, que não é nada mais, nada menos do que a decisão de Caim de ser o seu próprio protetor, criando uma estrutura que o envolvesse e que o protegesse, uma vez que, da perspectiva dele, ele não contava mais com a proteção de Deus, o que não era verdade, porque na verdade tudo que Deus prometeu a Caim é que o protegeria, apesar dele ser um desterrado pelo crime que havia cometido. E muitas vezes nós somos assim também. Nós não nos damos conta de que o nosso Pai é efetivo. E não nos damos conta de que somos seres absolutamente carentes, absolutamente dependentes. Nós precisamos do pão. E nós precisamos do pão espiritual, precisamos do pão físico, precisamos do pão emocional. Precisamos do pão espiritual porque os nossos valores, a nossa fé, ela é sustentada pela nossa comunhão com Deus. Ela reside no nosso espírito e não na nossa memória. É por isso que pode acontecer de você conhecer alguém que viveu na igreja, que tinha um ótimo conhecimento das Escrituras, etc. E aí, por algum motivo, rompe com Deus ou rompe com a sua fé. E depois você reencontra essa pessoa e se dá conta de que essa pessoa não se lembra mais nem do básico. E aí você fica perguntando onde é que foram parar aqueles valores, onde é que foram parar aquelas convicções, onde é que foram parar aquelas questões que ele dominava, que tinha como certas. Foram embora com a ausência da comunhão. Porque esses valores, os valores da nossa fé, a convicção, a certeza que nós temos, elas não residem na nossa memória, elas residem no nosso espírito, portanto, elas são diretamente e proporcionalmente efetivas, quão mais comunhão temos ou não com Deus. Quão mais recebemos ou não recebemos do pão de Deus, do pão espiritual de Deus. É por isso que a vida da igreja é essencial. Porque Jesus Cristo diz que na vida da igreja ele se derrama como não se derrama em outras circunstâncias, ainda que ele esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas ele nos promete que na vida de comunhão, na vida de congregação, na vida de comunidade, ele há de se derramar como não se derrama em nenhuma outra circunstância, em nenhuma outra situação, e portanto há de nos alimentar como não poderemos ser alimentados em nenhuma outra circunstância. E nós precisamos do pão espiritual. Nós precisamos alimentar o nosso espírito.
Nós precisamos cultivar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos receber a iluminação de Deus. É nessa relação que a nossa fé se sustenta, porque a nossa fé é basicamente fruto de comunhão. Porque a definição que nós temos de fé é que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, como é que você pode ter certeza do que se espera se você ainda espera? Portanto, não veio, não chegou. Como que você pode ter certeza do que espera? Como você pode ter certeza de que não haverá percalço, de que não haverá desvio, de que não haverá interveniência nenhuma e que aquilo que você espera há de vir, se você simplesmente o espera? E é a convicção de fatos que não se veem. Ora, fato é feito, é passado. Como é que você tem convicção de algo que já aconteceu, mas você não vê? Da onde vem essa sua fé? Da onde vem essa sua certeza nas coisas que se esperam? E da onde vem essa sua convicção de fatos que você não vê? Do seu relacionamento com Deus. Fé é de fato uma comunicação de Deus para conosco, para com cada um de nós. Por isso que a fé é pessoal. Não é adesão, é fé. É pessoal. Você tem de ter lá para si e em si. E o mesmo que tem de acontecer com você, tem de acontecer com cada um de nós. É pessoal. Então eu sei, você sabe, que pode ter certeza daquilo que se espera, e o que se espera é a redenção. E pode ter convicção de que os fatos que você não viu, de fato aconteceram, estão vigentes e são efetivos, porque Deus comunicou isso para você. Então a sua fé é, antes de tudo, um crédito que você dá ao caráter de Deus. Deus não mente, e Deus falou ao meu coração. O Espírito Santo testificou com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que a redenção que eu espero virá, e que tudo que precisava ser feito para que eu pudesse ser redimido foi feito em Cristo e por Cristo Jesus. Portanto, eu estou absolutamente convicto dos fatos que não vi e certo da redenção que aguardo. Isso é fé. E isso é dom de Deus. E é alimentado na comunhão. É alimentado pelo pão nosso de cada dia. Pelo pão espiritual de cada dia. Pela comunhão. Pela ministração de Deus. Por isso que para nós cristãos, o Ed estava dizendo aqui, isso não é um clube. Porque para nós cristãos, esse é um ajuntamento sagrado. E esse é um ajuntamento em torno do sagrado. E esse é um ajuntamento para o sagrado. E esse é um ajuntamento para ser nutrido pelo sagrado. Então nós cremos que Deus há de falar conosco, que o Espírito de Deus há de comunicar-se a nós, e que isso será reconhecido no nosso espírito, e o nosso espírito será nutrido, e a nossa fé fortalecida, e a nossa vida direcionada, provisionada e protegida diante do embate pela verdade, pela fé e pela esperança. Então, nós precisamos do pão espiritual. Nós precisamos também do pão emocional.
Um dos grandes problemas que nós todos temos é a relação entre o dever e o desejar. Nós sabemos o que devemos, mas muitas vezes nos surpreendemos desejando o que sabemos que não devemos. E nós precisamos então de um pão emocional que nos equalize. E esse pão emocional nos equaliza, fazendo com que aquilo que a gente deve, e que a gente sabe que deve, se torne também aquilo que a gente deseja. Como Deus. Deus pode todas as coisas, e em tese poderia fazer o que quisesse, mas Deus só faz o que deve. Porque em Deus, o senso de dever e o desejo estão equalizados. Deus só faz o que deve e só deseja o que deve. Isso é uma equalização emocional. Nós precisamos disso também. E isso também é nutrição de Deus. Nem sempre nós nos damos conta de que nossos sentimentos também podem ser alvoroçados pelo nosso pecado. Todos nós estamos conscientes de que podemos pecar por palavras. Todos estamos conscientes de que podemos pecar por atos. Todos estamos conscientes de que podemos pecar por pensamentos. Mas nem todos nós estamos conscientes de que o nosso sentimento também pode ser alvoroçado pelos nossos pecados. Ainda mais na era em que vivemos, em que estamos na era da sensação, onde a sensação virou critério de verdade. Como diriam os filósofos, virou epistemologia, jeito de chegar na verdade é sensação. Então não é incomum você ouvir um irmão dizendo: não, Deus falou isso comigo. Mas como falou, querido? Não falou, eu senti. Sim, mas contraria as Escrituras, querido. Ah, mas isso é um detalhe. O quê? O seu sentimento ou as Escrituras? Então fica difícil. Fica difícil, você tem de ajudar o irmão a perceber. Irmão, querido, presta atenção. Seu sentimento é interessante, sua vontade é boa, mas isso contraria as Escrituras. Contraria as Escrituras. Então precisamos equalizar isso aqui. Isso aí é o seu desejo, mas não é o seu dever. Como é que você pode ter um desejo que vai de encontro, que vai em estado de choque para com o seu dever e dizer que isso veio de Deus? Não faz sentido. Não faz sentido. Precisa equalizar isso. E quem faz isso também é o pão nosso. É nutrição divina. É nutrição divina. Que vai tratando a nossa zona emocional. Que é o grande desafio do Espírito Santo. O Pai nos tira do inferno. O Espírito Santo tira o inferno de nós. Mas onde o inferno está em nós? Na nossa forma de ser gente. Então o Espírito Santo tem de corrigir a nossa forma de ser gente. E essa correção da nossa forma de ser gente passa necessariamente pela equalização da nossa área emocional. Porque nós aprendemos a ser gente do jeito diferente de Jesus. E agora a gente se converteu, e agora para nós ser gente é ser como Jesus de Nazaré. Então isso significa que um bocado de coisa precisa ser equalizado dentro de nós. Nas nossas emoções, na nossa forma de sentir, na nossa forma de perceber, na nossa forma de reagir. O Espírito Santo é que vai nos ensinar, por exemplo, a vencer toda a tentação de se sentir ofendido.
Porque, na verdade, nenhuma pessoa tem o poder de me ofender. Ela tem a capacidade de me dizer o que ela pensa acerca de mim. Mas se isso vai ou não me ofender, quem decide sou eu. Porque eu posso ficar profundamente ofendido pelo que a pessoa disse ou fez, ou posso simplesmente dizer, ok, está anotado o seu ponto de vista. É isso que você pensa? É, ok, está anotado. Isso não quer dizer nada, a não ser a sua opinião sobre mim. E aí, se eu chegar a um nível de equalização emocional que o Espírito Santo demonstra para nós que Jesus tem, eu vou ser a pessoa para quem os feedbacks alimentam e são tratados a partir do alimento que dão e não do desprezo que gostariam de causar. Então, se for informação sobre mim, eu aprendo. Se for discriminação a mim, eu desprezo. Porque isso não alimenta, isso não muda nada, isso não vai me ajudar. Então, o que é informação? Eu absorvo, e digo, é verdade, eu preciso caminhar nessa direção, vou buscar o Senhor, vou comer mais pão. E se for mera discriminação, eu deixo de lado. A enfermidade é do outro, não é minha. Tá certo? Então, o Espírito Santo faz esse trabalho, ele vai nos libertando do vão procedimento que nos legaram nossos pais. O apóstolo Pedro diz no capítulo 1, a partir do versículo 18, o seguinte: não foi com prata ou ouro, com qualquer coisa perecível, que vocês foram resgatados do vão procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo sangue como de cordeiro, precioso, o sangue de Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, porém manifestado no final dos tempos por amor em vós. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu estou sendo libertado do vão procedimento que me legaram meus pais. Mas o que ele está dizendo? Que papai e mamãe não foram legais? Que papai e mamãe não me trataram bem, não cuidaram bem de mim, etc, etc, etc? Não! Ele está falando de cultura. Cultura é um jeito particular de ser gente, como diria o Rubem Alves, que o André Saldiba gosta muito. Certo? Cultura é um jeito particular de ser gente. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que o Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo, está me libertando dos vícios da minha cultura. Está me libertando do jeito como eu aprendi a ser gente. E que Ele pode fazer isso porque há provisão no pão nosso de cada dia para que isso seja feito. E aí Ele vai equalizando as minhas emoções. Tá certo? Que eu preciso ser transformado à imagem e semelhança de Jesus. Então Ele vai me fazendo olhar para Jesus como quem olha para o espelho para se acertar. E eu vou percebendo a distância que há entre mim e Jesus. E vou me arrependendo por não ser como Jesus. E à medida em que eu vou me arrependendo por não ser como Jesus, o Espírito Santo vai me transformando em alguém cada vez mais parecido com Jesus. E isso vai equalizando a minha vida emocional. É um caminho. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, mas aí você tem de ter um cuidado. Qual é o cuidado que você tem de ter? Que o fruto, meu amigo, meu fruto, minha irmã, é a última coisa que a gente vê. Você pega uma semente de laranja,
poderosa, porque naquela semente tem uma laranjeira e um montão de laranjas. Então aquele negocinho na sua mão é poderoso. Se tratado de modo adequado, aquilo lá é uma bomba de vida. Aí você planta. E aí você trata como convém. Qual é o seu sonho? Seu sonho é degustar a laranja que vai nascer daquela semente. Qual é a última coisa que você vai ver daquela semente? A laranja que você está buscando. Por isso que Jesus Cristo disse: não julgueis. Não fica tentando separar o joio do trigo, você não sabe. O fruto, meu filho, é a última coisa que você vê. Por isso que a igreja é um lugar de acolhimento e não um lugar de juízo, porque nós estamos esperando pelo fruto. É verdade que há algumas pessoas que a gente vai esperando, e vai esperando, e vai esperando, e não vê nem fruto, nem caule, nem folha, nem flor, e diz: meu filho, deu errado. Não deu certo. Vamos começar de novo. Quando foi mesmo que você teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus? Mas o fruto é a última coisa que a gente vê. Então, por isso, nós precisamos do pão nosso de cada dia. Nós somos seres dependentes. Nós não nos sustentamos a nós mesmos. Nós não bancamos a nossa existência. Nós nem sabemos quanto tempo nós temos. E como eu costumo dizer, quem não sabe quanto tempo tem muito pouco tempo. E quem garante quanto tempo teremos ou não é a Trindade. Então nós somos seres dependentes e contingentes. Por isso o pão nosso de cada dia. E nós precisamos do pão físico, que é o que nos mantém vivos e ativos no planeta Terra. E é o pão nosso. Por que é o pão nosso? Porque nós não só somos dependentes, carentes e contingentes, como nós somos interdependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. Porque o Senhor faz toda essa ministração do pão através de todo o corpo. Através de todo o corpo. O Ed estava falando aqui que o papel nosso como pastor é auxiliar o seu ministério, porque é através do seu ministério que o pão nosso nos será dado diariamente. Porque é através do seu ministério que o Senhor há de ministrar-nos uns aos outros, é a mutualidade cristã. Então, muito do pão espiritual virá da palavra que Deus vai dar a você. Numa conversa, numa oração, numa ministração, numa intercessão. Muito do pão espiritual virá das conversas informais, das leituras, do compartilhamento de uma leitura das Escrituras, qualquer leitura. Você nunca sabe o que o Espírito Santo está fazendo. Às vezes você manda uma mensagem por uma das redes sociais, alimentando alguém com a palavra de Deus, e você não tem ideia, mas aquilo era a palavra, alimento que alguém precisava naquele momento em algum lugar da terra. Pão nosso, interdependência. Pão nosso espiritual, pão nosso emocional. Nós todos vamos precisar de todos nós. É muito difícil, num mundo marcado pela aridez, reaprender a amar. E compartilhar.
e abraçar e se deixar abraçar. Mutualidade. Pode levar tempo, mas é através de nós que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor vai fazer através dos amigos. Por isso que é importante produzir amigos. Jesus Cristo diz que dos relacionamentos que nós seres humanos temos, um deles atravessará o portal da eternidade. E que o relacionamento que atravessará o portal da eternidade é o relacionamento da amizade, porque ele disse: amigos, granjeai amigos, com essa vida que vocês têm cheia de problemas, porque estes amigos aguardarão você nos portais eternos. Se você vai usar a sua vida para alguma coisa, use a sua vida para granjear amigos, porque eles o aguardarão, eles a aguardarão nos portais eternos. Pão nosso de cada dia. E o pão é o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. E é o Cristo que nos leva a partilhar vida espiritual. É o Cristo que nos leva a partilhar emoções e equalizações emocionais. É o Cristo que nos leva a partilhar os valores que Ele mesmo distribuiu entre nós, dons, possibilidades, poderes, posses. Se nós ouvíssemos o Cristo, nós já teríamos erradicado a pobreza pela mera solidariedade, pela partilha do pão nosso. Portanto, é preciso reconhecer em tudo que nos chega e em tudo em que chegamos o pão nosso, para ser partilhado, para ser distribuído, para ser ofertado, para ser disponibilizado. Pão nosso, fruto do Cristo. Tanto o pão espiritual, quanto a nutrição emocional, quanto as condições físicas, sejam elas os nossos dons, sejam elas as nossas posses, sejam eles os nossos poderes, sejam eles os nossos saberes, tudo vem do Cristo. Porque sem o Cristo nada do que foi feito se fez. E sem o Cristo nada do que é seria. É o Cristo, o pão nosso, e é de cada dia, porque nós somos seres contingentes. Então, tudo que nós temos é o agora. É o agora para ministrar e para ser ministrado, para perdoar e para ser perdoado, para amar e para ser amado, para repartir e para receber. A necessidade de amigos, de comunidade, é premente. Como o paralítico de Cafarnaum, tetraplégico. 4 amigos o levaram à presença de Jesus. Que bom que aquele homem tinha amigos. Amigos dispostos ao sacrifício por ele. Amigos dispostos a crer por ele. Que bom que ele tinha amigos. Amigos parteiros, amigos que provêm luz, porque tem amigos coveiros. Não é? Os amigos coveiros são aqueles que não permitem que você tente nada, porque você pode falhar, então como eles não querem que você conheça o vexame, eles também não lhe permitem a possibilidade do sucesso. Não, isso não vai dar certo, isso aí, imagina, já foi tentado, esquece, bobagem,
Ou você já fez, já deu errado, você vai fazer de novo. Tem pais que são coveiros. Pensando, às vezes, da melhor forma possível, que é dizer, eu vou poupar os meus do vexame. Mas poupar os seus do vexame é também poupá-los da possibilidade do sucesso. Então é preferível estar com eles diante da possibilidade tanto do vexame quanto do sucesso, para celebrar o sucesso ou sustentá-los no insucesso. O importante é promovê-los. Porque depois que a gente conheceu Jesus Cristo, até quando a gente cai para frente. Porque Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo transforma todas as nossas desgraças em bênção. Porque Jesus Cristo conserta a história. Ele intervém nas maldições e as transforma em bênção. Ele faz de um injustiçado encarcerado a resposta para a fome no crescente fértil. Quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, do Pai eterno e do seu Cristo, até quando a gente cai para frente. Que bom que aquele homem tinha amigos. Que bom que aquele homem tinha amigos que o carregaram, que foram criativos, que abriram porta onde não tinha mais entrada, que o colocaram diante da presença de Jesus. E a fé daqueles amigos era algo tão intensa que eles fizeram Jesus se revelar. Porque Jesus, olhando para a fé daqueles homens, que interrompiam o sermão dele, olha que pastor não gosta de ser interrompido quando prega. Aí você imagina Jesus pregando e começa a cair coisa do teto. Jesus para e vê aqueles 4 pares de olhos olhando fixamente nele, cheios de fé, colocando um tetraplégico diante dele. E movido pela fé que ele vê nesses 4 pares de olhos, ele se revela. Porque ele diz ao tetraplégico: filho, perdoados estão os teus pecados. E aí os fariseus de plantão, imediatamente sacam da sua teologia e pá, pá, pá. Até hoje tem uns casos que são assim. Eles são bons de sacar a teologia deles. Sacam da sua teologia e dizem: blasfêmia! Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos. E naquele momento Jesus estava dizendo: quem vocês pensam que eu sou? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou filho, levanta, toma o teu leito e anda? Para que vocês saibam que eu na terra tenho o poder de perdoar pecados. Filho, levanta, toma o teu leito e anda. Fé. Amigos provocaram a aparição de Deus. Por isso que para nós, essa história de amigos espirituais, de estarmos reunidos em grupos, cultivando amizade, comunhão, não é um método. Não pensa que nós temos um método. Que Deus deu para o Ed um método. Deu uma visão da vida da igreja. A igreja se sustenta na amizade, na comunhão, na comunidade, porque é na comunidade que somos nutridos do pão nosso de cada dia. Não é a acumulação que nos salva, a mera acumulação das posses. A acumulação que nos salva é a acumulação dos amigos que nos carregam, que intercedem por nós e que nos ministram o pão, o Cristo, em todas as dimensões do alimento de Deus, emocional, espiritual e física.
Que Deus nos abençoe.